Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando mais um Provocação Histórica, ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo invariavelmente cheio de guerras. Senhoras e senhores, está começando mais um Provocação Histórica, também pelos canais do Edu Moreira, aqui no Instituto Conhecimento Liberta. E o Provocação Histórica, vocês sabem, é apresentado por esse que vos fala, um professor e historiador num Brasil que tem um intenso, violento passado pela frente. E hoje aqui falaremos inclusive desse passado violento das cidades brasileiras. Vocês estão vendo de novo que o cenário aqui é outro, é o cenário do estúdio da Central 926, no centro de São Paulo, Embaixada Cultural, porque estamos fazendo Provocação Histórica mais uma vez, direto da Flipei, que é a feira literária pirata alternativa das editoras independentes, de esquerda, anarquistas, socialistas, libertárias. E a Flipei é um fenômeno que permite, entre outras coisas e causas, debates impressionantes, por exemplo, sobre o futuro de nossas cidades. E para debater o futuro, o passado e o presente de nossas cidades, eu tenho a alegria de conversar hoje aqui, direto da Flipei, uma figura, uma intelectual pública, uma gestora das cidades, por que não, que há tempos eu conheço, desde a historiografia da arquitetura e do urbanismo, porque sou mestre em doutor pela FAU-USP, lendo o seu clássico A Cidade e a Lei, e vendo ela brilhar mundo afora, pensando o planejamento urbano e a dignidade humana no mundo urbano, que é o que interessa no mundo desde a Revolução Industrial. Por isso eu tenho a alegria de apresentar a vocês direto aqui da Flipei no Provocação Histórica, aqui no ICL, a queridíssima Raquel Ronick. Seja muito bem-vinda ao Provocação Histórica. Professora Raquel Ronick. Muito obrigada, maior prazer estar aqui e poder falar com você. Alegria minha, eu estava pensando aqui, a gente se cruzou algumas vezes pelos corredores da FAU, mas... Pelas rampas de Vila Nova Artigas, né? Mas eu era jovem ali, tímido, e eu queria te dar um abraço e não consegui, mas agora estamos aqui, né? Não, imagina, né? Eu estava pensando que agora, esse ano, 2024, eu completo 50 anos, meio século que eu sou professora. Meio século de Então, FAU. a quantidade de alunos, não na FAU, né? Eu comecei antes, comecei dando aula no ensino médio. E a quantidade de aluno que eu já tive, né, na vida, fiquei pensando, Sim. perdi a conta, né? Perdi a conta. Então, às vezes, eu encontro alguém, eu falo, professora, fui teu aluno, eu, né? De não onde, consigo né? lembrar. De qual lugar, né? De qual não etapa? Mas não é porque não dou importância, não. Todos os alunos são absolutamente importantes. É porque, sabe lá, né? Já foram, sei lá, muita gente. Meio século de docência. É até uma homenagem a você. Aliás, o Provocação Histórica é sempre uma homenagem às nossas grandes intelectuais públicas, então é uma alegria imensa. E vamos começar começando, né? Estamos num casarão aqui, esse é o estúdio, né, aqui da Central, mas esse estúdio está dentro de um prédio eclético, que é meio fábrica, meio estação de energia elétrica, da época em que a Paulicéia Desvairada era movida por bondes elétricos, né? Era São Paulo Tramway Light Company Power, né? Tinha um nome gigantesco, depois vira Eletropaulo, etc. E Era tal, uma multinacional, né? Uma multinacional anglo-canadense. Anglo-canadense, que, aliás, gesta esse espaço urbano paulistano desde o final do século XIX, não é isso? Exatamente. E eu acho que aí tem uma contradição interessante, que por um lado, essa multinacional, ela tinha, né, fazia toda a gestão do sistema de transporte da cidade e dos bondes, mas também da eletricidade da cidade, e ao mesmo tempo ela era sócia de companhias urbanizadoras. Então adivinha que as áreas onde ela era sócia eram áreas que já poderiam imediatamente ser servidas por bonde, por eletricidade, e outras territórios populares aí, na época, ficaram décadas esperando, né, a eletricidade chegar, o bonde chegar, num modelo muito perverso, né, onde a infraestrutura e o serviço, a coisa mais importante, ele ser fonte de lucro, ele ser um negócio e não atender a necessidade das pessoas. Por outro lado, estando neste casarão e olhando esse casarão eclético, também a gente fica pensando,
o que era o desenho das infraestruturas no século XIX, né? Imagina, isso é um casarão muito bonito, muito elegante, era, né, uma subestação elétrica. Agora, vai lá ver as subestações elétricas hoje operadas ali pela Enel, pelo amor de Deus, Terrível. no lugar onde elas estão. Elas não têm nenhuma urbanidade, nenhuma qualidade arquitetônica e urbanística, né? Elas são uma espécie de não lugar. Então, tem uma contradição aí também, né, de pensar, né, que era um modelo, evidentemente não um modelo ideal, mas que também tinha alguns componentes de qualidade. Sim. Tinha um projeto, o termo é complicado, mas uma espécie de projeto civilizador do mundo urbano que tinha uma certa lógica, né? Que não era só a loucura da razão econômica especulativa atual, né? Sim, ela tinha um modelo. Um desígnio. É assim, um modelo. E naquela época, final do século XIX, começo do século XX, as grandes cidades do mundo que estavam emergindo, principalmente na periferia do capitalismo, queriam ser Paris. Paris era o melhor do que podia se imaginar. Paris haussmanniana, né? Ela era a grande matriz urbanística, né? E São Paulo, que naquele momento acumulava um excedente do café, então estava crescendo e tal, e estava reinvestindo numa primeira onda de industrialização por substituição de importações, assim, da indústria tradicional, investiu fortemente em transformar a face colonial, a face, né, precária de uma cidade, que era uma cidade como São Paulo, que não tinha muita importância até metade do século XIX. Mas isso, ao mesmo tempo, é a imposição cultural de um modelo de cidade. Então, aqui de novo a gente tem uma das contradições, e uma das contradições que hoje me parece estão muito mais na pauta do que esteve em outros momentos, tanto na história do urbanismo como na história das lutas, que é um pouco discutir o próprio modelo, dizer assim, por que todo mundo tem que ser igual a Paris mesmo? Bom, aliás, já era esse negócio de ser igual a Paris, agora tem que ser mesmo igual... com as Olimpíadas? Agora tem que ser igual a Nova York, né? Nova York também quase já era. Nós estamos indo para ficar com uma coisa de que agora tem que ser igual Xangai, Pequim, ou as cidades, né, Singapura, cidades, né, asiáticas, ultramodernas. Mas, enfim, uma utopia de cidade, de modelo de cidade, que historicamente dialogou muito pouco com o território real, as pessoas reais, a vida real, a cultura real de como se vive nesse território. Então, a discussão, né, de um lugar tropical, quente, no caso com do Brasil, uma vegetação herdeiro da escravidão, né? E, mais ainda, pensar nas matrizes culturais que compõem a população. Então, primeiro, a herança e a tradição indígena. Isso aqui não era um território vazio, né? Não tem nada desse negócio de descobrir o Brasil. Isso aqui é um território ocupado, que foi usurpado, né, militarmente pela força, e foi essa força e essa violência também que impôs sobre esse território a escravidão como forma de trabalho, e junto com ela, né, é intrínseca a ela, para você poder subjugar, né, as pessoas a trabalhar e elas serem os africanos, aqueles que foram naquele momento escravizados, indígenas também, mas africanos também, isso também implicou num racismo, né, que é um racismo estrutural nessa cidade. E os modos de morar e de pensar e de fazer cidade tem muito a ver com esse racismo. Tanto é que todos os territórios populares, todas as formas de organização de espaço que não correspondem a este modelão estabelecido pela legislação e planejamento, e o modelão não tem nada a ver com a gente, o modelão tem a ver com um modelo externo, uma elite branca, europeia, né? Tudo que não é isso é irregular, ilegal, inconforme, ambíguo e, portanto, pode ser tratado na porrada, sem civilidade, não é considerado ok. Então, isso é totalmente estruturador. Essa é uma das maiores violências, eu diria,
na constituição do espaço urbano nosso. É uma violência constitutiva, porque, por definição, quem está nas favelas, nas comunidades e nas periferias está numa situação, no mínimo, de ambiguidade, se aquilo pode ou não pode, é legal ou é ilegal, vai ficar ou vai sumir, e, portanto, está sujeito a uma ação discricionária. Não está, digamos, não tem seus direitos até água, luz, esgoto, escola, uma espécie de transporte estado de garantido. exceção, né, na história da cidade brasileira, né? É um estado de exceção, é uma espécie de ponto de interrogação pairando permanentemente, esse estado de exceção aberto, para que o Estado, que está presente, totalmente presente ali, possa estar presente de uma forma totalmente diferente. Isso permite, por exemplo, uma declaração como a famosa declaração do coronel, que hoje concorre a vice na chapa do Ricardo Nunes, dizendo não, mas é claro que a polícia militar vai ter uma atitude nos jardins e outra atitude nas favelas ou no Grajaú. Escancarou, né? Na caruda. Ele colocou muito claramente que é essa gestalt do estado de exceção nessa cidade. Um estado que está lá, mas está lá para, né, operar de uma forma completamente diferente. Né? E isso tem a ver com a história do modelo de cidade. Assim, qual é o modelo que define que o outro é o errado, é o ilegal, é o irregular? É uma coisa arbitrária, construída a partir de um cânone que, evidentemente, tem a ver com circuitos econômicos e culturais de construção de poder e soberania, né? E é isso que a gente, só isso que a gente tem que enfrentar. E aí, bom, senhoras e senhores, estamos aqui com Raquel Ronick, professora da FAUSP, 50 anos de docência, como ela disse. E não só isso, né? Raquel Ronick sempre teve ali a coragem de enfrentar trabalhos administrativos. Inclusive, atualmente, ela é prefeita do campus da capital da Universidade de São Paulo, no Butantã, mas já foi do Ministério das Cidades. Foi lá no final dos anos 80, secretária da Erundina para planejamento urbano, né? Diretora de planejamento. Diretora de planejamento urbano. Você viveu esse sonho de poder, depois da ditadura, construir cidades mais dignas. Então, eu fico pensando, aí você depois também trabalhou para a ONU. São décadas lutando e, ao mesmo tempo, aí, de repente, vêm esses senhores que você acabou de citar e derrubam essas possibilidades de uma vida digna no mundo urbano. Como é que você vê isso? Como é que é essa experiência? A gente sempre tem que olhar as coisas em várias escalas, né? Senão a gente morre, porque, né? São várias escalas. Eu acho que se a gente for pensar do ponto de vista da história da cidade, uma gestão como a gestão da Luiza Erundina foi um negócio completamente excepcional. Um ponto fora da curva. Na história do Brasil, na história dessa cidade. Né? E só foi possível porque não tinha 2 turnos e ela foi eleita com 29% do voto, vamos lembrar. Os tais de 1/3 que continuam firme e forte defendendo uma cidade democrática para todos é 1/3. Os eleitores, digamos, no campo da esquerda democrática, antifascista, tarará, é 1/3, né? O tal do 1/3 é que elegeu Erundina no momento em que não tinha segundo turno e, portanto, com enormes dificuldades. Depois ela teve para governar, mas com uma capacidade de inventar coisas, experimentar coisas e abrir caminhos e abrir espaços, que foi sensacional. E perdeu a eleição e o sucessor foi uma marcha ré. Foi o Maluf que ganhou depois? Foi. Mas o que a gente não pode deixar de considerar que foi na gestão de Luiza Erundina que se lançou pela primeira vez a ideia de tarifa zero. E a ideia de tarifa zero está hoje presente, crescendo, ganhando municípios, ganhando espaço, ganhando força política, ganhando musculatura. Então não dá para a gente dizer, não, foi tudo perdido, aquilo aconteceu. Não, eu acho que ficam legados. São linhas de força que vão e vêm. E eles vão e vêm. Na época da Luiza Erundina, a gente lançou a ideia do solo criado, a ideia de que todo mundo só tinha direito
a construir uma vez a área do terreno, e esse direito de reproduzir solo da incorporação imobiliária era público e tinha que ser pago. Na época, a manchete nos jornais era Erundina quer vender o céu, né? Um pau em cima, né, dessa proposta. Mas depois, o coeficiente único e a possibilidade de vender coeficiente de aproveitamento, solo crédito, chamado outorga onerosa, direito de construir, acabou sendo implementado. É uma regra na cidade, mas essa regra foi totalmente incorporada hoje na lógica do mercado imobiliário e esvaziada dos seus objetivos fundamentais, né? Que era você usar essa venda para constituir um fundo público, para esse fundo público poder justamente investir naquilo que não era investido na cidade, invertendo, né? Era a inversão das prioridades. E hoje esse fundo público foi completamente desidratado. Por quê? Porque a própria, né, Câmara Municipal usa essa história do pagamento do solo criado para criar incentivo, benefício para o mercado, deturpando completamente. Então, são movimentos contraditórios que vai e vem e luta. Então, acho que isso a gente precisa entender, né, dentro da perspectiva. Agora, dito isso, pensando numa outra escala temporal, você teve um ciclo, né, das lutas contra a ditadura, a Constituinte, as primeiras experiências de gestão municipal democrática, que foi São Paulo, Porto Alegre, com orçamento participativo, Diadema, com a urbanização radical de favelas massiva. Você teve muitas experiências muito importantes ali, que foram crescendo, que ganharam musculatura política, que ganharam governos estaduais, que levou até eleição federal do PT, que foi o partido que congregou, né, a maior parte, não todas, evidentemente, dessas experiências no país, e esse ciclo foi indo, foi acontecendo, mas também foi acontecendo simultaneamente, silenciosamente, desde os anos 90, a emergência de um pensamento neoliberal no urbanismo, da gestão municipal, das cidades empreendedoras, empresariais, a cidade gerida como se fosse uma empresa. Os hubs da vida. Isso também foi crescendo, isso também, e que, do ponto de vista da cultura neoliberal, da subjetividade neoliberal, de que é importante o mercado, de que não é importante a solidariedade, isso também foi se disseminando na sociedade, transformando a própria sociedade, tensionando. E eu diria que hoje, é ruim falar isso, mas, digamos, nos 40 anos que eu acompanho a política urbana e habitacional dessa cidade, desse país, eu nunca vi cenas como a que eu vi na Câmara Municipal de São Paulo esse ano. Assim, Por quê? Uma coisa uma hegemonia total e completa de um pensamento ultra neoliberal em coalizão com o que eu chamo modo centrão de governar, que foi tomando, inclusive, a prática de todo o espectro partidário. O modo centrão de governar no sentido de que não é nem ideologia a coisa mais importante aqui. O mais importante é eu participar, eu controlar a distribuição dos benefícios de forma discricionária e, com isso, controlar tanto, né, o voto da minha constituinte, né, de quem vai votar em mim, porque eu vou distribuir benefício e receber voto de volta, quanto dos interesses empresariais que produzem esses benefícios. Então, o setor empresarial envolvido na produção da cidade. Isso hoje está absolutamente poderoso, absolutamente hegemônico, e nós vamos ter que enfrentar. É um monstro, né? Mesmo, né? Um monstro. Por outro lado, de novo, a pauta que a gente começou a conversar aqui, do racismo estrutural, não estava lá. Tão forte nos anos 70, 80 estava, o movimento negro já existia, já estava se colocando naquele momento,
Mas eu diria que no campo da esquerda progressista Não era uma questão não é estrutural questão para eles, né? fundamental, é de classe, do trabalhador, etc. Então, me parece que a ação do movimento negro hoje é muito mais presente, a pauta é muito mais presente e ela questiona de uma maneira mais profunda a nossa desigualdade. Total. Então, nós temos também as mulheres, O feminismo, a né, pauta do urbanismo, feminista, isso é uma cidade pensada pelos homens brancos engravatados, né? Então, como é pensar uma cidade a partir das mulheres? E aí inverter completamente. Não é a cidade do trabalho, que a coisa mais importante é ir e voltar ao trabalho. Não, A cidade do é a cuidado, cidade do cuidado, é a cidade de cuidar do outro. Você vai entrando outras questões, outros critérios nisso. Então, a gente está vivendo isso, está emergindo uma pauta nova e por trás dela tem um movimento social, né, de novo tipo, e ao mesmo tempo a gente está sob uma hegemonia absolutamente, né, neoliberal, e eu não tenho outra definição a não ser essa, né, e modo centrão de governar. E é avassaladora, né? Então, pensando nessa hegemonia, ou pelo menos em parte dessa hegemonia neoliberal que envolve especulação imobiliária, que existe há muito tempo, São Paulo tem uma das especulações imobiliárias mais implacáveis da história do urbanismo moderno, porque, como você disse, era uma cidade feita de barro, a Mud City, como diziam os viajantes do século XIX, quando vinham para cá. Álvares de Azevedo, com seus poemas românticos, Me enterrem na floresta dos homens esquecida, né? E aí estava lá, numa cidade de 60 mil almas, e em menos de um século, como diz o Nestor Goulart, 3 cidades num século, ou Benedito, né? Quer dizer, isso se torna uma avalanche que a gente olha, sei lá, para um downtown de Nova York, tem lá os prédios altos, mas quando você vai indo para outras partes, fica tudo baixo. Aqui não, você vai no Bexiga, você vai em Santana, você vai em Santo Amaro e a verticalização é brutal, né? Acho que poucos lugares do mundo têm essa verticalização tão impressionante. Você acha que é possível reverter esse processo? Tudo para te perguntar, você vai participar dessa mesa, né? Qual é o futuro de uma cidade como essa, se não o caos? Quer dizer, é muita luta para conseguir reverter, né? Não, de fato, nós passamos mais recentemente, particularmente a partir do período da pandemia, da recuperação pós-pandêmica, por um boom imobiliário jamais visto na história dessa cidade. Então em termos de lançamento de unidades. pra cá. Impressionante. E muito rápido. E aí, todo mundo fala, mas oi? Isso que é a guerra dos lugares também, né? A guerra dos lugares traz isso. Mas é muito assim, para as pessoas que viveram isso, era como assim, eu estava lá confinada na minha casa. Estava completamente confinada. Eu estava confinada, quando eu saio do confinamento, opa! Tudo à minha volta está sendo destruído e construído uma outra cidade ao redor, né? Também porque a construção civil não parou durante a pandemia, foi um dos setores que não parou, mas essa escala de lançamentos imobiliários que a gente tem tão grande na cidade de São Paulo, e essa que é a questão, ela tem mais a ver com a disponibilidade de capital financeiro excedente disponível e que procura inverter em alguma coisa de médio e longo prazo, porque não é um capital que nem assim, a gente, quando tem uma poupancinha assim, é uma poupança porque talvez daqui a 3 anos eu consigo comprar uma moto. Por isso que eu faço a poupança, né? Ou vou guardando mais porque quem sabe eu consigo comprar um apartamento. Então é quem está fazendo isso para juntar para comprar. Não. Nós estamos falando assim do fundo de investimento da Apple, da Google, dos plutocratas chineses, russos, dos cheques do petróleo, dos fundos soberanos dos países, assim, uma massa gigante de capital, dos fundos de pensão dos trabalhadores, porque não tem mais pensão pública. Acabou a pensão pública no planeta inteiro, todos os trabalhadores foram empurrados para fundos de pensão que investem no mercado, né, financeiro. E aí então você tem uma massa de grana e aí ao mesmo tempo acabou a barreira para essa massa de grana se mover pelo planeta
Então você tem uma nuvem negra de uma massa de grana enorme que fica circulando pelo planeta para ver onde baixar para poder receber juro no médio e longo prazo, porque pode esperar anos. Não é um capital que tem essa expectativa de curtíssimo prazo. Não é afobado, né? Não. E o tijolo, né, o espaço construído é um dos outlets preferidos para esse capital, porque tem milhões de vantagens. Dura muito tempo, fica lá, não vira pó, né? Demora, pode perder valor, mas aumentar melhor. Uma hora ele se valoriza, desvaloriza, mas ele no longo prazo pode se valorizar mais. E principalmente, que essa é a coisa mais louca, o espaço construído é o melhor, por essas razões todas, o melhor ativo que uma pessoa pode ter para apresentar como garantia para ter mais capital. Então, se você quer levantar mais capital, ainda a melhor coisa é você ter propriedades imobiliárias. Então, o que aconteceu? Esse produto que está sendo construído é para ser comido por esse capital, para virar ativo. Sim. Então, você fala que é unidade residencial, não é unidade residencial nada. É ativo financeiro. Por isso, e qual é a minha evidência empírica que eu trago, né, para mostrar isso? Nunca teve tantos lançamentos residenciais na história da cidade e nunca teve tantas milhares de pessoas morando na rua em São Paulo. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de que foi produzido um monte de unidades residenciais que não foi para as pessoas morarem. Foi para especular. Exatamente. Foi para especular. Então, agora, como que fica isso no médio e longo prazo? O que vai acontecer com isso, né, daqui a alguns anos? Não sei. Não sei. Acho que isso é uma questão que a gente vai se colocar, porque também é inadmissível você ter 80 mil pessoas morando na rua em São Paulo. É inadmissível. Esse dado novo que veio ali do estudo da UFMG, baseado no CadÚnico, né? Eles pegam os cadastros do CadÚnico e olham aonde as pessoas estão morando. E é isso. E no cálculo deles deu 80 mil em São Paulo. 80 mil só na cidade de São Paulo, né? Não é à toa que a gente anda pelo entorno aqui e vê, né? Gente, com os próprios olhos. Né? E, além do mais, a gente vê também, em São Paulo teve uma expansão periférica de autoprodução de moradia tal, nos anos 50, 60, 70, 80. Aí quando começou ali, nos anos 2000, isso estava meio parando. Não estava uma expansão tão grande assim, né? Teve uma diminuição no ritmo da expansão. Voltou tudo. Favela densando loucamente, novas ocupações. É uma coisa assim, uma crise sem precedentes, né? Eu acho que a crise que nós estamos vivendo habitacional em São Paulo, ela só tem comparação com a crise que teve na cidade nos anos 20 do século passado, que até teve greves e tudo em torno disso, né? Que é o início dessa primeira verticalização, né? Os Martinelli da vida, né? Na verdade, foi o momento em que mudou o modelo de moradia predominantemente de aluguel para a construção da casa própria nas periferias como solução da moradia dos trabalhadores. Foi essa inflexão, ela aconteceu logo depois da crise dos anos 20, né, em que as pessoas não estavam mais aguentando pagar aluguel, estava caríssimo, difícil, e era greve, era movimento contra a caristia. Eu estou vivendo exatamente esse mesmo problema ainda. Pois é, mas passado agora que permanece. Está acontecendo de novo. De novo. Está acontecendo de novo, são milhares de despejos. Nós fazemos parte ali no laboratório, no Lab Cidade, temos um observatório de remoções. E estamos começando a trabalhar com despejo também, né? Remoção mais coletiva de favelas, de comunidades, de ocupações. Mas é impressionante. Esse negócio está explodindo. E não é possível que a gente não tenha que fazer alguma coisa nessa cidade. É absolutamente necessário. Até pensando nisso, para aqui encaminhar o nosso, como diria o poeta lírico, já está chegando a hora de ir, venho aqui me despedir de você, grande professora, e de vocês. É só que um gostinho, ela vai voltar outras vezes e vai participar agora da mesa de abertura da Flipei.
Mas, professora, Guilherme Boulos, assim, numa síntese, por que, inclusive você está participando da campanha, por que Boulos representa a possibilidade de ruptura com desse modelo perverso? Eu acho que essa campanha, neste momento, na cidade de São Paulo, esta eleição é muito importante. E ela é muito importante, todas as eleições são importantes, claro, mas eu acho que justamente por conta dessa crise que nós estamos vivendo, nós temos uma crise habitacional de grande monta, e Guilherme Boulos vem do movimento de moradia. A questão da moradia é uma questão de alma, né? É uma questão de trajetória que ele traz, uma experiência concreta com quem vive esse drama e como que se enfrenta esse drama, mas também é um momento fundamental da cidade muito pautado pela crise ambiental e climática, que era uma conversa assim, realmente vai vir uma crise climática outro dia. Né, de fato, mas uns dizem que sim, outros quando. Daqui em 2030, 2000... De repente, já, sei lá, desde o ano passado, né, a gente está derretendo de calor, tem uma não amiga tem que fala mais que não vai mais fazer água. frio em São Paulo. Porto Alegre e várias cidades do Rio Grande do Sul, ali do Vale do Taquari, ficaram completamente inundadas. Chegou. E agora? E agora, então, é um momento de repensar paradigma. Porque essa história da crise climática não é assim, eu faço um piscinão aqui, um outro piscinão ali. Não é isso. Não é isso, porque piscinão é concreto, armado, ferro. É o mesmo modelo que gerou a crise climática, porque as emissões de carbono que geraram o problema todo, né, do aumento da temperatura do planeta, isso está muito comprovado que foram responsáveis por isso. Do ponto de vista da cidade, tem também o mundo rural, mas do ponto de vista da cidade, os grandes responsáveis pela emissão é a circulação com motor a combustível fóssil, ou seja, carro, moto, caminhão e ônibus, é isso, né, que gerou e continua gerando, e a gente reafirma o mesmo modelinho, a mesma coisa e continua dependente disso. E a construção. Então, a construção também é um grande... Então, gente, nós vamos ter que repensar a relação da cidade com a água. Total. Repensar a relação da cidade com o rio. Repensar a relação da cidade com os elementos da natureza, né, que historicamente trabalharam para que esses ciclos das águas não provocassem situações como essa que nós estamos vivendo. Então, eu acho que, retomando a discussão da eleição de São Paulo, Boulos, que vem de uma nova geração, que vem com um pensamento, eu diria, já pós-era carbocêntrica, ali, também é muito bem posicionado para se abrir esses espaços para o futuro. É claro que você não transforma uma cidade como São Paulo assim, né, varinha mágica, mas você abre espaços, você abre caminhos, você abre trilhas que vão, e essas frestas elas vão. São Paulo tem uma potência, a gente sabe, né? Ergue e destrói coisas belas. Tem uma potência incrível, né? Você fala assim, é uma coisa mais louca. Você passa numa rua, num mês, tinha um monte de loja, né? No outro mês já é outras. Você fala, oi, o que aconteceu aqui? É alucinante. É uma coisa alucinante, porque é muita gente trabalhando muito, tem muita imaginação, tem muita criação, tem muito dinheiro, tem muito... Então, eu acho que a gente tem uma enorme capacidade de transformação. O que falta é uma liderança que olha para o futuro e que rompe com esse modelo, uma né? Liderança que tomara que ande com o seu Celtinha com energia elétrica, né? Ou com energia limpa. Raquel Ronick, ficaríamos aqui mais 2 horas porque você é uma prosadora de primeira, uma pesquisadora impressionante que eu sempre admirei, ainda mais tendo minha formação na FAO. Parabéns pelo seu trabalho, pela coragem de enfrentar a administração pública e construir, porque você faz isso brilhantemente há tanto tempo. Uma alegria poder te reconhecer aqui pessoalmente na Flipei. Queria pedir para o nosso grande público não só curtir e compartilhar,
e apoiar a Flipei, mas também conhecer os cursos livres, documentários, noticiário, tudo que envolve o Instituto Conhecimento Liberta, vocês vão adorar. Os links estão aqui para vocês, curtam, compartilhem, sejam membros do ICL, porque trazer a Raquel Ronick aqui é possível em função de estarmos aqui no ICL e especificamente hoje na Flipei, aqui na Central, falando de história das cidades. E aí, para acabar, assim, a finalíssima é uma síntese, assim, uma frase de efeito. Eu sempre quis te perguntar isso, eu tenho o seu livro lá e tal. Defina para o nosso grande público cidade. Nossa! A maior invenção, a mais incrível invenção e a pior desgraceira da humanidade. Sensacional. Produção, muito obrigado. Grande público, um beijo no coração. Obrigado. Até semana que vem. Um beijo, professora. Muito obrigado. Prazeraço. Obrigada. Turma, convite especial para vocês. Dia 27 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, a gente tem uma aula histórica com o ex-ministro da Fazenda, Bresser Pereira, um dos maiores economistas vivos do Brasil, que vai nos dar a aula O Fracasso Neoliberal, os segredos do modelo econômico que distribui injustiças e não consegue gerar riqueza para ninguém. Terça-feira, 27 de agosto, às 8 horas da noite, uma aula imperdível para a gente estar junto.